Suicídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 14. Fé para crer no fim da história e na condenação eterna. A paz do Senhor Jesus, querido professor, professora, superintendente da escola dominical, você, aluno da classe de jovens das lições bíblicas da CPAD. É um prazer poder estar com você e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. Chegamos à nossa última lição do último trimestre do ano de 2023. Foi um desafio estarmos aqui. Assuntos bastante complexos que você precisou tornar claro para os seus alunos e desafiador. E eu quero começar essa última aula como eu comecei a primeira. Se você ainda não adquiriu o livro de apoio, estamos na última lição. Mas este livro não é um livro apenas para lhe acompanhar durante o trimestre, mas para lhe acompanhar a sua vida de estudo. São discussões apologéticas com uma perspectiva devocional e que vai lhe abençoar muito a sua vida. Se você ainda não adquiriu, você ainda pode adquirir no site da CPAD ou na livraria CPAD mais próxima da sua casa. A nossa lição de número 14, ela fala sobre fé para crer no fim da história e na condenação eterna. Como eu disse, ela é uma sequência natural da lição 13, que fala fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Repetindo, a lição 14, fé para crer no fim da história e na condenação eterna. Ela também é dividida em 2 pontos, uma lição um pouco mais curta, exatamente porque ela se soma com a lição anterior. Você tem como objetivos compreender a respeito da ideia do fim e explicar a respeito da condenação eterna segundo o cristianismo. Ora, a terminologia que Jesus utilizou define como um fogo literal, define o inferno como fogo literal. Mateus capítulo 5, versículo 22 e 30, Mateus 13, versículo 29 e 30. A história de Lázaro e do rico indica que o inferno será um lugar de tormento e fogo. Não é apenas uma parábola com uma história inventada, mas ali há nome de pessoas e o verbo utilizado é de existir, havia um homem. Além disso, o inferno é descrito como um lugar de trevas, Mateus 25, 30, sugerindo um lugar de punição, onde o inútil, aquele que não tem, é removido para longe do reino, devendo ser compreendida como um lugar de punição futura, sendo as trevas o oposto da glória de Deus no céu, como Apocalipse 22, 5. Nós somos desafiados diariamente em relação à mensagem a ser pregada. A pressão de uma sociedade permissiva aumenta a cada dia. A ideia da hermenêutica do amor, onde tudo é tolerado, ignora o Deus que é amor e é justo, é santo, é fogo consumidor. Não se pode escolher uma parte desse Deus para que haja relevância da mensagem da igreja. No meio que a igreja está inserida, ela precisa seguir os princípios bíblicos, oferecendo um porto seguro em Deus, a uma sociedade sem rumo e sem ética, deixando expresso, sem nenhuma dúvida, o fim que aguarda aqueles que não se moldarem pela palavra de Deus. Então, nesta lição de número 14, onde nós chegamos ao fim do nosso trimestre, a gente fala a respeito do fim da história. E aí, no fim da história, eu preciso citar o livro do Apocalipse. E ele não é somente o último livro da Bíblia. O Apocalipse também traz o último capítulo da história da humanidade. Em todas as abordagens até aqui, nós deixamos claro que a fé em Cristo desempenha um papel fundamental na crença no fim da história, na condenação dos ímpios e na salvação para os fiéis. Conforme discutimos anteriormente, entendemos que a Bíblia apresenta uma visão clara e apologética sobre esses temas. A eternidade é um conceito profundo e misterioso que transcende a compreensão humana. É a dimensão temporal além
dos limites da existência humana, da existência terrena, uma realidade que se estende infinitamente. Na teologia cristã, a fé na eternidade desempenha um papel fundamental, fornecendo uma visão de esperança e significado para a vida presente. A fé em Cristo envolve confiar e acreditar em sua obra redentora e no plano de Deus para a humanidade. E é por meio ou através dessa fé que os crentes encontram esperança no fim da história, pois acreditam nas promessas divinas de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou maldade. Essa fé nos dá a certeza de que o plano de Deus se cumprirá e que ele trará justiça e restauração completa à sua criação. Ao mesmo tempo, a fé em Cristo também envolve a crença na realidade da condenação. Condenação para aqueles que rejeitaram a graça divina e se afastam de Deus. Essa condenação é vista como uma resposta justa de Deus à escolha humana de rejeitar a oferta da graça da salvação em Cristo. A Bíblia descreve a condenação eterna, como um lugar de tormento, de separação de Deus, onde não há paz nem alívio. Por outro lado, a fé em Cristo também oferece promessa de salvação para aqueles que confiam nele. Essa salvação é um presente gratuito, baseado na graça de Deus e é alcançada somente pela fé em Cristo Jesus. Portanto, a fé em Cristo é o elemento central para crer no fim da história, na condenação dos ímpios e na salvação para os fiéis. Essa fé nos capacita a olhar além das circunstâncias atuais e a confiar nas promessas divinas. Ela nos leva a reconhecer a realidade do juízo vindouro e a importância de aceitar a graça salvadora de Deus por meio de Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, a fé em Cristo nos traz a esperança e a segurança de uma vida eterna, confiança em Deus. Nós temos toda uma colocação sobre a ideia do fim, primeiro ponto da nossa lição. O apóstolo João é uma figura proeminente no Novo Testamento e é conhecido por sua profunda espiritualidade e proximidade com Jesus Cristo, além de seu papel como um discípulo amado. João também recebeu uma visão extraordinária do futuro, registrado no livro do Apocalipse. A visão do futuro dada a João é uma revelação divina que abrange eventos escatológicos, incluindo o fim dos tempos, o juízo final e a gloriosa volta de Jesus Cristo. Essa visão é apresentada por meio de imagens simbólicas e proféticas e tem sido objetivo de estudo e interpretação ao longo dos séculos. No Apocalipse, João não faz somente uma revelação do futuro, mas ele apresenta Jesus Cristo, aquele que derrotou Satanás e que abençoará os crentes com uma vida de paz e alegria ao seu lado. Apocalipse não é um livro para nos dar medo, mas é um livro para nos dar esperança e mostrar que o Cordeiro de Deus venceu e que há um futuro junto do Senhor para aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, conforme o livro de Apocalipse nos revela. Então, a visão é apresentada através dessas imagens simbólicas e proféticas e tem o objetivo de nos aclarar algumas questões sobre o tempo do fim. João descreve em detalhes eventos que ele testemunhou na visão, como a adoração celestial, os 7 selos, as trombetas, as taças da ira, a batalha final contra as forças do mal e a criação de um novo céu e uma nova terra. A visão do futuro apresentada por João oferece uma visão ampla e profunda do plano redentor de Deus e do triunfo final de Cristo sobre o mal. João descreve em detalhe os eventos que ele testemunha na visão, como essa adoração celestial, como eu disse. Além de revelar os eventos futuros, o Apocalipse também traz mensagens e exortações para as igrejas da época de João e para os crentes de todas as gerações. João enfatiza a necessidade de permanecer fiel a Cristo, mesmo diante das perseguições e tribulações. João encoraja os crentes a resistir à tentação, não apenas revelando o plano de Deus para o tempo do fim,
mas também transmitindo esperança e conforto para os crentes. João está mostrando que Deus está no controle e trará justiça e restauração completa no final. Ele apresenta uma imagem vívida da nova criação, onde não haverá mais dor, sofrimento, nem morte, e onde os crentes desfrutarão da presença eterna de Deus. Aí uma pergunta que você precisa fazer aos seus alunos, professor. Você já consegue? Pergunta nesta última lição. Você consegue, pelos olhos da fé, ter a visão de Jesus crucificado, oferecendo graça, perdão e misericórdia? Pois então não rejeite a Jesus. Aceite-o e não tenha receio do fim da história. Como eu disse, o Apocalipse não é para nos botar medo no fim da história, mas é para nos trazer esperança para todos aqueles que lavaram a vestidura no sangue do Cordeiro. João nos fala sobre as coisas que hão de acontecer. São eventos futuros relacionados à volta de Cristo. Ele ocupa a maior parte do livro do Apocalipse, que vai do capítulo 4 ao 22. Mas sabemos que é preciso fé para crer no Deus que criou todas as coisas no início e que tem controle no fim da história. E essas exortações ocorrem em todo o livro. No ponto 2 da nossa lição, ele vai falar sobre a ideia cristã da condenação eterna, também fazendo um link com a nossa lição anterior. Nesta última lição, eu quero enfatizar que a questão da condenação trata-se de uma decisão pessoal. A condenação eterna será uma recompensa para aqueles que deliberadamente rejeitaram o Pai e o Filho em suas vidas. A justiça divina está firmada no fato de que as pessoas não recebem o que elas merecem, mas o que escolheram. Sabemos que Adão e Eva pecaram, e o pecado passou a todos os seres humanos. Mas as pessoas podem crer, arrepender-se e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, caso desejem. Isaías 55, 7, Mateus 25, 41 e 46, Marcos 9, 47 e 48, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 14, versículo 10 e versículo 12, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, são textos que deixam isso muito claro. Não podemos nos esquecer de que a graça divina dá condições ao pecador para que se arrependa dos seus pecados, quando ouve a mensagem da salvação, aquilo que nós chamamos de graça preveniente. Ninguém nasce predestinado para ser salvo ou receber a condenação eterna. A decisão é de cada um, atrelada ao seu livre-arbítrio. A condenação eterna é uma retribuição para os que rejeitaram a graça divina, e é o que está colocado no subponto 2 do ponto 2 da nossa lição. Sabemos que o ímpio pode rejeitar a graça de Deus. Entretanto, o Senhor quer que todos se salvem. 1 Timóteo 2,4. Por isso, põe à disposição do pecador todos os meios para que alcance a salvação. Lucas 18, 23, Lucas 19, 41 e 42, Efésios 4 e 30, 1 Tessalonicenses 5 e 19, abundância de textos. A condenação eterna é apresentada como uma consequência para aqueles que rejeitaram a oferta da salvação e se afastaram de Deus. A Bíblia afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. E que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. A morte mencionada aqui não se refere apenas à morte física, mas à separação eterna de Deus. A graça divina é oferecida a todos por meio de Jesus Cristo, que veio ao mundo para salvar os pecadores. Aqueles que aceitam essa graça, reconhecendo o seu pecado, arrependendo-se e confiando em Jesus como seu salvador pessoal, recebem o perdão dos seus pecados e a vida eterna. No entanto, aqueles que rejeitam esta graça e persistem em seus caminhos de desobediência e incredulidade estão sujeitos à condenação. O fato, meus queridos, nesse final de trimestre, e eu preciso lhe alertar sobre isso,
é que o fim virá. E com ele a condenação eterna para os ímpios de todos os tempos, todos aqueles que morreram sem Cristo desde o princípio. Existem fundamentos bíblicos muito claros da fé no fim da história e na condenação eterna. A visão evangélica se baseia nas Escrituras como autoridade máxima para entender o plano de Deus para a humanidade. A Bíblia ensina claramente que a história humana terá um fim, onde haverá um julgamento final e a condenação eterna dos que rejeitaram a salvação oferecida por Deus na pessoa de seu Filho Jesus. Passagem como Mateus 25, 31 ao 46, Apocalipse 20, do 11 ao 15 e 2 Tessalonicenses 1 e 9 apresentam a realidade do juízo final e a existência de um destino eterno separado de Deus para aqueles que não aceitarem a oferta da graça. A visão evangélica enfatiza a confiança nessas verdades bíblicas como base para o fim da história e a condenação eterna e a salvação eterna. Destacamos a importância de compartilhar o Evangelho e advertir as pessoas sobre esta realidade. A crença no fim da história, na salvação eterna e na condenação eterna constitui uma das principais motivações para que os cristãos venham compartilhar a mensagem da salvação em Cristo com amor e compaixão, a fim de que outros possam ser salvos e escapar do juízo vindouro. Esta visão reconhece a responsabilidade dos cristãos de levar o Evangelho a todos os povos, conforme instruído por Jesus em Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20. E esta mensagem considera o juízo final como um chamado urgente para as pessoas se arrependerem e confiarem em Cristo para a salvação de suas vidas. Portanto, meu querido aluno, meu querido professor, precisamos compreender que a esperança e o temor funcionam como motivações para a fé. Não o medo, mas a esperança e o temor funcionam como motivações para a fé. Deve haver um equilíbrio em relação à esperança da vida eterna com Deus para aqueles que creem em Jesus, com o temor da condenação eterna para aqueles que rejeitam a oferta da salvação. A fé na realidade do fim da história e na condenação eterna leva os cristãos a viver uma vida de dedicação a Deus, buscando viver de acordo com os seus mandamentos e se esforçando para compartilhar o Evangelho com aqueles que ainda não o conhecem. Esta visão promove um senso de responsabilidade e urgência na vida cristã, ao mesmo tempo que oferece a esperança da salvação e da vida eterna com Deus. Portanto, querido professor, que nos acompanhou até aqui e com muito labor tem se envolvido no ensino e no trabalho do Senhor. A fé na eternidade se baseia nas promessas de Deus reveladas nas Escrituras. A Bíblia afirma que Deus é eterno, sem começo nem fim. E Ele que criou o tempo, o universo, em sua total sabedoria. O salmista expressa essa maravilhosa verdade no Salmo 90, no verso 2. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra, e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Essa afirmação nos lembra que Deus está além do tempo e é o guardião da eternidade. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe esta classe de escola dominical e permaneça firme e abundante no Senhor Jesus, guardando o fim da história, que está no controle do Todo-Poderoso, e participando sempre da Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo e fundamental para o fortalecimento da sua fé. Deus em Cristo Jesus abençoe a você e a sua casa. E que esse próximo ano de 2024, as bênçãos do Senhor permaneçam sobre a sua vida. E que as metas que por acaso você não tenha alcançado em 2023, Deus possa lhe dar a graça e a força
para que 2024 você tenha um ano cheio das bênçãos do Senhor e de testemunho do Senhor Jesus Cristo. Tenha um 2024 abençoado na presença do nosso Deus. Feliz Ano Novo!